A gente começa o programa de hoje falando de três questões ligadas à nossa saúde e que merecem uma atenção especial. Então, as pessoas que estão buscando emagrecimento e já têm, né, uma indicação e muitas vezes um quadro de hipertensão, diabetes e pós-menopausa. Como deve ser o emagrecimento saudável pensando nessas questões? Então, convidamos mais uma vez nossa nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela. Oi, bem-vinda! Muito obrigada. Adorei o tema, porque são questões pontuais extremamente importantes e que vão muitas vezes ditar o que vai ser feito de estratégia, né, doutora? Com certeza. E a gente, olhando aqui, são quadros que praticamente toda a população vai passar por eles algum dia. A gente sempre conhece alguém que tem hipertensão, alguém da família pode ter diabetes. As mulheres, elas envelhecem e elas vão passar pela menopausa. Então, é muito importante a gente saber como a gente tem que conduzir esses quadros. Perfeito. E o quanto é importante. Existem alguns dados hoje que mostram que mais de 80% das pessoas diagnosticadas com diabetes e hipertensão são tratadas. E isso não acontece com obesidade. Somente 30% da população diagnosticada com obesidade é tratada, recebe tratamento, Carol. Entendi. Até menos. Então, como é importante, essas doenças, elas são fundamentais para a nossa longevidade. O tratamento dessas doenças é muito importante para a nossa longevidade, para a gente envelhecer bem. Tá certo. E a gente começa, então, com cada cada uma delas, Sim, cada um dos quadros, e depois você vai contando pra gente um pouco da estratégia, o que é importante, né? Sim. Na tela, então, começamos com, olha lá, hipertensão. Então, a hipertensão é uma doença que ela pode ser diagnosticada muito cedo e que a obesidade está extremamente relacionada a casos graves. Vamos pensar que o nosso coração é uma bomba, Carol, e ele está pressionando o sangue para todos os nossos órgãos. Quando a gente está muito obeso, além dos problemas de colesterol, a gente está sobrecarregando essa bomba. É como se a gente tivesse que aumentar a pressão, aumentar a força do coração para aquele sangue chegar lá na pontinha do dedo. Então, é muito importante para hipertensos a gente perder peso, independente de como seja. Por quê? Para diminuir essa pressão em cima do coração. Agora, doutora, quando a gente fala do quadro de hipertensão, até vou colocar aqui algumas questões que você pontuou também, a gente sempre comenta que não tem aí sintomas, muitas vezes. As pessoas, às vezes, não sabem que estão com essa pressão elevada, com essa pressão alta. Então, deixa eu só ler aqui para vocês e aí a gente já entra nessa parte, quando investigar o que deve ser feito, como deve ser feito esse check-up. Então, você colocou restrição de calorias e aumento da atividade física aeróbica de média a alta intensidade, como a corrida, a bicicleta ou a caminhada intervalada em ritmo acelerado. Isso aqui seria algo importante para quem tem hipertensão? Isso é algo importante para quem tem hipertensão. A gente tem que adaptar o exercício para cada pessoa. Se você for um hipertenso muito grave, talvez você tenha que começar com uma caminhada. Tá. Mas o importante é perder peso, Carol. Por quê? A gente vai ver que cada ponto desse aqui tem uma importância maior. E a gente fala muito de, lógico, ganhar músculo é importante para todo mundo. Mas no hipertenso, uma dieta com baixo sódio, uma dieta com restrição de calorias que façam com que o emagrecimento aconteça rápido. Então, aqui, jejum intermitente pode ser interessante. Tá. Dieta com baixo carboidrato, low carb, ou cetogênica, nesses casos pode ser interessante. Tá. Entendeu? Então, assim, para cada um, por isso que você não pode olhar na internet e escolher uma dieta sozinho. Porque existem diferenças e peculiaridades dentro de cada quadro clínico. Mas, então, quando você vai ter certeza que esse paciente, ele tem sim um quadro de hipertensão e que ela tem que ser controlada para, na sequência, introduzir o emagrecimento saudável? Normalmente, os sinais são muito tênues. Assim, você pode ter uma dorzinha de cabeça, você pode ter um enjoo, uma náusea mais constante, tá? Turvação visual em alguns momentos. Então, o ideal seria uma medida. Aquele aparelhinho em casa, doméstico, não funciona, Carol. Não é suficiente. Não é suficiente. Tá. A gente tem que fazer alguns exames, às vezes mapa, Holter, eco, para a gente ver a integridade do coração, ver se está tudo bem e escolher o melhor tratamento. Então, procura um médico para a gente poder identificar
esse quadro de hipertensão até escolher a medicação, que na maioria das vezes a gente precisa associar medicamentos para controle. Você já quer mostrar alguma coisa aqui da frente? Tá. Ou daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, mas aqui, ó, a gente vai mostrar, isso aqui é muito legal, Carol, eu já trouxe aqui, mas vamos mostrar desse jeito. Tá. Olha a diferença, a gente está vendo isso aqui é a coluna, e isso aqui é a pelve do paciente. Uhum. Olha quando o paciente está gordinho, olha o tanto de gordura visceral que ele tem a mais. O aumento, tô vendo. Olha a diferença da camarinha. Isso aqui é a musculatura, é o músculo do abdômen. Então, olha aqui o tamanho da camada e o tamanho da camada até chegar ao músculo. Tô vendo. Então, perder essa gordura é extremamente importante, Carol. Perfeito. No caso de hipertensão, daqui a pouquinho a gente responde mais perguntinhas, né, do público também no @VocêBonitaTV. Vamos para o próximo, então. Além da hipertensão, quem tem já diabetes? Um quadro já também. O que é o diabetes? Diagnosticado. O que é o diabetes? É a insuficiência do nosso pâncreas em produzir o tanto de insulina que a gente precisa no dia a dia para jogar a nossa glicemia lá embaixo. O açúcar na corrente sanguínea ele é tóxico. O açúcar, ele machuca as artérias. Por isso que o diabético não tratado tem problema de visão, que na verdade é um problema vascular. As veinhas do olho já não vão funcionando mais como deveriam. Tem problemas renais, por quê? As veinhas que irrigam o rim já não tem aquela complacência, aquela vitalidade que tinha antes. Então, o mais importante para o diabético é abaixar a glicemia. Nesses casos, a dieta tem que ser uma dieta de baixo carboidrato, porque o carboidrato que leva açúcar ao sangue, ele é digerido em forma de açúcar. E para esses pacientes, é muito importante a gente, além de perder o peso, ter cuidado com a forma de perder o peso. Diabéticos graves tipo 1, eles já têm uma perda de peso natural, eles acabam perdendo até muito músculo. Então, às vezes, o diabético só sabe que ele é diabético depois de estar muito doente, de entrar num quadro chamado de cetose. Tá, e aí, normalmente, esse paciente, ele já tem, ele faz a aplicação de insulina, ele precisa da insulina. Ele vai precisar de insulina ou até mesmo outros tratamentos quando é diabético tipo 2. Tá. Mas o importante da perda de peso nesses quadros mais graves é o quê? Uma dieta muito balanceada, uma observação rigorosa da musculatura desse paciente e da qualidade vital desses pacientes. O diabético tem que ter muito cuidado com os olhos, tem que cuidar muito da hidratação por causa do rim, tá? E ele tem que comer bem. Não necessariamente não comer carboidrato, mas comer quantidades menores do todo. No todo. Entendi. Também controlar a ingesta calórica. Também controlar a ingesta calórica. Então, dietas cetogênicas, jejum intermitente, para diabéticos podem não ser a melhor opção. Porque pode dar um efeito rebote dessa... Pode piorar a cetose, pode aumentar o número de radicais livres, então pode causar um envelhecimento celular ainda pior. Então, esses quadros pode descompensar mais o quadro de diabetes. Então, esses pacientes, eles precisam de uma dieta muito cuidadosa e eles precisam sim emagrecer. Por quê? Quanto menos gordura, Carol, menos insulina a gente precisa para jogar aquele açuquinha dentro da célula. Entendi. Então, a gente está poupando o nosso pâncreas. Então, isso é muito legal, como tudo está um pouquinho interligado, Interessante, né? E nada é por acaso, é muito legal entender isso. Vou deixar aqui na tela para vocês, então, algumas dicas, né, da doutora, que o que pode ser eficiente neste caso, olha lá, perder medidas, manter a massa magra e acabar com a gordura visceral, dietas com restrição calórica e baixo carboidrato. Vamos falar um pouquinho dessa questão do diabéticos, que eu acho que de todos os grupos que a gente está comentando aqui, você já contou aqui que os números no Brasil são alarmantes, né? Que as pessoas, enfim, a cada ano aumenta essa questão dos pré-diabéticos e depois as pessoas que se tornam diabéticas. E agora cada vez mais cedo estão ficando diabéticos. Por quê, Carol? Vamos pensar que o nosso pâncreas é um órgão finito, ele trabalha, ele cansa e ele morre. E quando a gente exaure ele muito cedo, quando a gente exige dele muito desde a infância, ele vai perdendo função.
na fase adulta. Então, ele vai começando a não produzir o tanto de insulina que a gente precisa. Então, por isso, os casos de diabéticos mais jovens, por isso, o caso de crianças já com corpo metabólico, já com tendência a diabetes. E, por isso, o aumento do diagnóstico de casos, né? Então, é muito importante a gente não só fazer o diagnóstico. E como é feito um diagnóstico de diabetes? Eu estou fazendo muito xixi, estou acordando à noite para fazer xixi. Pode ser um sinal. Estou com turvamento visual. Pode ser um sinal. Estou engordando muito e estou acumulando muita gordura abdominal, Carol. É um sinal. E como a gente faz esse diagnóstico em exames? Aquele teste simplesinho de glicemia de jejum pode não ser suficiente. Eu sempre bato na tecla, faça uma curva glicêmica e uma curva insulínica com seu médico. Porque só assim, através do estímulo, quando a gente estimula e dá açúcar, que a gente vai ver como que o teu pâncreas está funcionando. É verdade. E a atividade física, pensando na questão de diabéticos? Fantástica. O que acontece com a atividade física? Por que a atividade física é tão importante para o diabético? A gente tem duas formas de jogar essa insulina, de abrir aquele canalzinho e jogar a glicose dentro da célula. Uma é pela insulina e a outra é pela atividade física. Então, se eu não tenho insulina suficiente, eu tenho que ajudar através da atividade física. Certo. Então, esse canalzinho onde joga a glicose para dentro da célula, ele é aberto dessas duas formas. Então, se eu estou praticando atividade física, eu vou gastar mais esse açúcar. Esse açúcar não vai ficar tanto tempo na corrente sanguínea e vai melhorar e desafogar o trabalho, vai diminuir o trabalho do pâncreas. Doutor, deixa eu aproveitar para te perguntar uma questão interessante para quem gosta da atividade física, que já está praticando, buscando resultados. Em quanto tempo... Vamos pensar, vou dar o exemplo da corrida, mas poderia ser uma caminhada, enfim, mais veloz, tá? Em quanto tempo o corpo queima esse açúcar e depois ele vai queimar a gordura? Então, a gente tem uma reserva chamada de glicogênio, Carol. Essa é uma reserva de açúcar que fica no nosso fígado. Tá? Por isso também é importante perder gordura do fígado. Quem tem esteatose também são quadros graves. A gente não colocou aqui, mas é importante. Essa reserva pode durar em torno de 40 minutos. Então, eu preciso queimar essa reserva de açúcar para o nosso corpo ir atrás do nosso supermercadinho, que é a gordura, que é a nossa reservinha. E em cada corpo vai ter um tempo? Vai ter um tempo. Pessoas que têm uma reserva menor, que têm um tecido adiposo menor, talvez, em atividades até de meia hora, eles precisam de reposição. Por exemplo, você correr mais de 40 minutos, você vai precisar de algum... no final já, se não prejudica um pouco o rendimento no final. Rendimento no final. Mas pessoas que têm excesso de peso, Carol, aquela história, eu estou indo malhar, eu preciso comer mais. Não. Se você quer emagrecer, você tem que comer normal. E você tem que ter um ritmo de alimentação para que seu corpo entenda que a energia está chegando e ele pode gastar essa energia. Senão ele começa a poupar também. Entendi. Então, eu acho muito legal essa parte do assunto, porque faz todo sentido e às vezes tem tanta gente ali fazendo tudo direitinho e não está chegando no resultado, no objetivo, porque tem uma coisinha aí que não está dando, né, doutora? Que não está dando certo. Vamos pensar, eu faço uma analogia no consultório com os pacientes, eu vou ensinar isso para vocês, que é muito legal. Eu tenho comida, eu estou comendo, imagina que o nosso músculo é o motor, a nossa comida é a gasolina. Eu tenho gasolina entrando, meu motor está girando, está trabalhando super bem rápido. Eu começo a tirar gasolina, ele vai trabalhando devagar e vai chegar um momento que eu vou desligar o motor, porque eu não tenho tanta energia suficiente para tocar o motor do coração, que é mais importante, e do pulmão. Esse músculo, ele passa a ser perigoso. Esse músculo, ele passa a exercer um papel de perigo, porque ele está gastando muita energia. Então, o que acontece? Meu corpo quebra esse músculo. Entendi. Quando eu volto a comer, eu guardo energia. Entendeu? Aí eu guardo gordura. Então, é muito importante, para que a gente tenha um bom emagrecimento, a gente tem um fluxo constante de comida, de energia também, para o corpo poder queimar aquela reserva como fonte extra. Esse assunto é muito legal. Vamos para o próximo, doutora? Daqui a pouco tem perguntinhas do público. Olha lá. Além de diabetes, então, a gente fecha a questão com pós-menopausa, que também é um período de declínio hormonal. É um período de grande declínio hormonal. Todas as mulheres vão passar por esse período. Então, a gente tem que se preparar
Porque a mulher tem que chegar nos 40 anos com um bom peso e uma boa, ótima massa muscular. Porque depois disso a gente tem muito mais dificuldade. É impossível ganhar massa muscular? Não, mas a gente já tem uma perda fisiológica grande dessa massa magra. Quanto menos massa magra, menos a gente pode comer. Verdade. E é depois da menopausa que a gente fica mais ansioso, que tem todas as alterações hormonais, a gente acaba comendo mais. Por isso tem aquele ganho de peso pós-menopausa. Então é muito importante a gente ter massa magra nesse período. Os exercícios de impacto para os ossos são muito importantes por causa da osteoporose. E a perda hormonal nesse período é muito importante, é muito grande, então a gente precisa tomar cuidado. É muito importante a gente fazer exercícios de força para manter essa musculatura e tomar muito cuidado com a constituição corporal, que às vezes o problema não é o peso. O problema é o quanto de gordura a gente tem e o quanto de músculo a gente tem no corpo. Né? Para essas mulheres, quanto mais músculo, melhor. Muito bom. Então, vou ler as suas dicas, então, que eu acho que essas dicas estão aqui para a gente começar com as perguntinhas do público. Ó. Perder peso ganhando músculos para manter a constituição corporal com dieta mais proteica para ganho de massa. Além de praticar atividade física de força, como musculação, e consumir mais calorias do que se gasta. Um corpo que tem mais músculo, sem fazer nada, ele gasta mais. Ele gasta mais. Então você perde... Não fazendo nada. Ele perde peso dormindo. Tá? Então isso é ser inteligente. Então é muito legal isso. Até assim, Ana, eu não gosto muito de musculação, porque tem muita gente que não gosta. Então o que a gente vai fazer? Uma natação, que é um exercício de peso, yoga. Muita gente não sabe, mas yoga faz muita força e ajuda sim na constituição corporal. Pilates é um ótimo exercício. O importante é a gente se movimentar. O importante é a gente não deixar essa massa magra sair e não se preocupar com a balança. Porque a balança, às vezes, não é o nosso maior parâmetro, Carol. Nosso maior parâmetro, nesses casos, são as medidas. A calça não está entrando, alguma coisa errada tem. Entendi. Tá? É a melhor balança, né? A calça. Hoje a doutora está de calça branca, é a melhor balança. É a melhor balança. Doutora, cada vez que ela vem aqui, ela está mais elegante, gente. Está muito bonita, doutora. Parabéns. E é assim, né? Cartão de visita, né? Médica. E me preparando para menopausa, né? Já tô com mais de 40. Ai, doutora, tô chegando nos 40 também. Olha lá, tem perguntinha do público na tela. Como passa, né, gente? Mari, querida, você tá bem? Um beijo para você. A dieta low carb é uma boa nessa situação? Então, assim, agora eu não sei qual delas ela está dizendo, mas a gente pode falar, então, do low carb como um todo. Do low carb como um todo. A low carb é uma dieta que você tem que entendê-la. Ela é low. Quanto de carboidrato? Ela pode estar em todas. Tá? Diabético um pouco menos. Tá? Para ganho de massa, talvez a gente precisa de um pouquinho mais de carboidrato na dieta. Para perder peso rápido, uma cetogênica, talvez no hipertenso. Então, a low carb ela é muito flexível. Aí agora você tem que entender o quanto você gasta e qual momento do dia você consome mais esse carboidrato, para você ser inteligente. Uma folha de alface tem carboidrato, uma cenourinha tem carboidrato, um tomate tem carboidrato. Então a gente precisa de carboidratos, na verdade, que tenham menor índice glicêmico, principalmente para os diabéticos. Entender índice glicêmico é fundamental. Perfeito. Olha lá, tem perguntinha. Obrigada, Valdomiro, um beijo. Qual a intensidade de atividade física que deve ser aplicada, então, para os hipertensos, diabéticos e para pós-menopausa? Todos têm que ter uma frequência. A gente brinca que atleta de final de semana não é atleta, tá? A gente tem 24 horas no dia. Se a gente pratica exercício físico uma vez por semana, 1 hora, é praticamente nada. Então, a gente tem que ter uma frequência, pelo menos 3, 4 vezes na semana, para que a gente consiga ver o resultado desse exercício físico. Para todos os doentes em si, ou para todas as pessoas que querem melhorar o corpo. Mas você não precisa ter essa frequência de uma hora para outra. Não consigo. Tudo que você conseguir começar é ótimo. Porque a gente vai criando gosto, né, Carol? A gente vai começando a gostar. O seu corpo vai melhorando, você vai se sentindo melhor, vai dormindo melhor. Verdade.
E aí você acaba fazendo mais exercício do que você fazia antes. Então, o importante é começar. Mas, no mínimo, para você começar a ver um resultado, você tem que fazer umas 3 vezes na semana. Dá um dia de folga, faz outro dia. Ou então, quem sabe, já pessoas mais evoluídas dentro do trabalho físico conseguem fazer até todos os dias. E, doutora, como eu vou falar como praticante de atividade física de forma regular, constante e até de alta intensidade. Eu acho que a atividade física começa a dar resultado, seja ele qual for o seu objetivo. Quando você sai dela e fala, nossa, tô acabado. Nossa, fui até o meu limite. Porque se você acaba a atividade física, isso é um ponto de vista, tá? Tô querendo ajudar. Se acaba a atividade física e fala, ai, foi muito fácil, nossa, o seu corpo está preparado já para muito fácil. Você precisa ter desafios. Ter o desafio, para ele ficar, né, para dar certo, para você ter um resultado, tirar ele do que ele já está acostumado. Você tem que evoluir. Se você quer ganhar massa magra, principalmente, você tem que fazer pouca repetição e muita força. E você tem que ter alguém te ajudando, porque você pode machucar. Concordo. E assim, se você está muito obeso, começar aos poucos, porque se você se machucar, você vai demorar muito para voltar a fazer atividade física. Então, tudo tem que ter um cuidado. Exercícios com água são ótimos. É verdade. Porque tem peso e eles têm toda aquela proteção da água, do impacto, né? Gente, tudo com profissional, né? O trabalho desses profissionais, seja, né, médicos, nutrólogos, nutricionistas e os preparadores físicos, né, personal trainer e tal, é um trabalho muito efetivo. É investir naquilo que vai trazer realmente o resultado. Eu concordo com você, acho que tem que ser tudo com um acompanhamento, né, para que venha o mais rápido possível e de forma, para sempre, duradoura. Pra sempre. E que a gente veja resultado, gordinho ou doente, que é resultado rápido, Carol. Então, a gente tem que se motivar a isso, se proponha, mude, comece, vamos cuidar mais da nossa saúde. Ainda bem que a gente está com saúde, porque se você está aí assistindo a gente é porque a gente sobreviveu a isso tudo que aconteceu. Opa. Então, vamos agradecer a isso e vamos correr atrás de um bem-estar maior. E vai lá no Instagram da doutora, que ela conta tudo isso, inclusive tem receitinhas, porque ela cozinha muito bem. @doutora abreviado Ana Luísa Vilela, @doutora abreviado Ana Luísa Vilela. Tudo junto é o Instagram para você encontrar o trabalho, enfim, telefone da clínica e tudo mais. Obrigada, adorei. Como sempre, tá muito elegante, doutora.